os 10 maiores imperadores da história. Ao longo da história, o planeta Terra testemunhou a ascensão e queda de inúmeros impérios. Cada um desses impérios foi liderado por figuras que moldaram o destino de milhões, para o bem ou para o mal. Neste vídeo, vamos explorar a vida e os feitos de 10 dos maiores imperadores que já existiram. Preparem-se para se maravilhar com a grandiosidade de seus feitos e se inspirar em suas histórias. Começamos nossa jornada com César Augusto, sobrinho neto de Júlio César e o primeiro imperador de Roma. Imaginem só Roma, à beira do caos, dilacerada por guerras civis e instabilidade política. É nesse cenário que Augusto assume o poder, não como um ditador implacável, mas como um líder astuto e pragmático. Ele implementou reformas políticas e econômicas cruciais, centralizando o poder em suas mãos, mas também promovendo a paz e a prosperidade. Augusto, o estrategista, o administrador, o pacificador. Ele deixou um legado duradouro, estabeleceu as bases para o apogeu do Império Romano, a Pax Romana. Nossa jornada nos leva agora ao Oriente, para encontrar Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Imaginem um reino fragmentado em 7 reinos em guerra, cada um com seus costumes, leis e moedas. Qin Shi Huang unificou esses estados e criou a China como a conhecemos. Ele padronizou pesos e medidas, criou uma moeda única e estabeleceu um sistema de escrita uniforme. Ele também iniciou a construção da Grande Muralha da China, uma das maiores obras de engenharia da história, para proteger seu reino de invasores. Preparem-se para conhecer Genghis Khan, o líder que emergiu das estepes da Mongólia para construir o maior império contíguo da história. Genghis Khan uniu as tribos mongóis, antes divididas e rivais, sob sua bandeira. Ele comandou seus exércitos a conquistar vastos territórios, da Ásia Oriental à Europa Oriental, estabelecendo um império que se estendia por 2 continentes. Sob seu comando, o comércio floresceu ao longo da Rota da Seda, conectando o Oriente e Ocidente. Genghis Khan deixou um legado complexo e fascinante, um conquistador implacável, mas também um unificador, um legislador e um líder que expandiu os horizontes do mundo conhecido. Capítulo 4. Alexandre, o Grande, a conquista do conhecimento. Nossa jornada nos leva agora à Grécia Antiga, para conhecer Alexandre, o Grande, um dos maiores conquistadores e líderes militares da história. Alexandre era um gênio militar, liderando seus exércitos em batalhas homéricas e utilizando táticas inovadoras para derrotar inimigos muito maiores. Ele fundou cidades como Alexandria no Egito, que se tornaram centros de cultura e conhecimento, e incentivou a troca cultural entre os povos conquistados. Alexandre o Grande deixou um legado duradouro, espalhando a cultura helenística por todo o mundo antigo. Sua história nos lembra que a verdadeira grandeza reside não apenas na conquista, mas na capacidade de unir povos e culturas em nome do conhecimento e do progresso. Capítulo 5. Constantino o Grande, a ascensão do cristianismo. Viajamos agora para o Império Romano, no século IV d.C., para conhecer Constantino o Grande, o imperador que mudou o curso da história ocidental ao abraçar o cristianismo. Em 312 d.C., durante a Batalha da Ponte Milvia, Constantino teve uma visão que mudaria sua vida e o destino do Império Romano. Ele se converteu ao cristianismo e proclamou a liberdade religiosa em todo o império, pondo fim à perseguição aos cristãos. Constantino, o Grande, transferiu a capital do Império Romano para Constantinopla, cidade que levaria seu nome e se tornaria um centro do cristianismo oriental. Com suas ações, Constantino, o Grande, não apenas transformou o Império Romano, mas também moldou o desenvolvimento do cristianismo como uma das maiores religiões do mundo. Capítulo 6. Carlos Magno,
o pai da Europa. Adentramos agora a Alta Idade Média para encontrar Carlos Magno, o rei dos francos, que unificou grande parte da Europa Ocidental e foi coroado imperador do Sacro Império Romano no Natal do ano 800 d.C. Carlos Magno era um líder militar brilhante e um administrador habilidoso. Ele expandiu seu reino através de conquistas militares, subjugando os saxões, os lombardos e os ávaros, unificando grande parte da Europa Ocidental sob seu domínio. Ele era um patrono das artes e da educação, promovendo o chamado Renascimento Carolíngio, um período de florescimento cultural e intelectual. Carlos Magno, o conquistador, o administrador, o patrono das artes, deixou um legado duradouro como o pai da Europa, unificando grande parte do continente e plantando as sementes para o desenvolvimento da cultura e da identidade europeias. Nossa jornada nos leva agora à França, no final do século XVIII, para conhecer Napoleão Bonaparte, um dos líderes militares mais brilhantes e controversos da história. Napoleão era um gênio militar, liderando o exército francês em uma série de campanhas vitoriosas que expandiram o domínio francês por toda a Europa. Ele implementou reformas políticas e sociais, como o Código Napoleônico, que influenciaram sistemas legais em todo o mundo. Mas a ambição de Napoleão não conhecia limites. Suas campanhas militares se tornaram cada vez mais ousadas, culminando na desastrosa invasão da Rússia em 1812. Derrotado e exilado, Napoleão deixou um legado complexo e fascinante, um símbolo da ambição desmedida e das consequências do poder absoluto. Capítulo 8. Ashoka, o Grande, o Imperador da Paz. Viajamos agora para a Índia do século III para conhecer Ashoka, o Grande, o Imperador que renunciou à violência e se dedicou à paz e à compaixão. Ashoka, o Grande, expandiu o Império Maurya por quase todo o subcontinente indiano, mas sua maior conquista foi a transformação de um império conquistado pela força em um reino unido pela compaixão. Ele promulgou leis que protegiam os animais, construiu hospitais e abrigos para os pobres e doentes e enviou missionários budistas para espalhar a mensagem de paz e tolerância por toda a Ásia. Capítulo 9. Justiniano I, o Imperador Legislador. Retornamos ao Império Romano, agora no século VI d.C., para conhecer Justiniano I, o imperador que sonhava em restaurar a glória do Império Romano e deixou um legado duradouro no campo do direito. Justiniano I ordenou a compilação do Corpus Juris Civilis, uma obra monumental que reunia séculos de leis romanas e que se tornaria a base do direito civil em muitos países. Ele também foi um grande construtor, reformando Constantinopla e ordenando a construção da magnífica Basílica de Santa Sofia, uma obra-prima da arquitetura bizantina. Capítulo 10. Pedro, o Grande. A modernização da Rússia. Nossa jornada épica nos leva agora à Rússia do século XVIII, para conhecer Pedro, o Grande, o czar, que transformou a Rússia em uma potência europeia. Pedro, o Grande, viajou incógnito pela Europa, aprendendo sobre construção naval, navegação, administração e cultura. Ele implementou reformas radicais, modernizando o exército e a marinha, introduzindo novas tecnologias e convidando especialistas estrangeiros para a Rússia. Pedro, o Grande, o czar reformador, deixou um legado duradouro como o governante que tirou a Rússia de seu isolamento e a colocou no caminho da modernização, transformando-a em uma potência europeia. O legado dos imperadores. E assim termina nossa jornada épica pelos impérios do passado. Vimos como esses 10 imperadores, cada um à sua maneira, moldaram o curso da história, deixando um legado de conquistas, reformas, conflitos e contradições. Que o legado desses imperadores nos inspire a refletir sobre o passado, a questionar o presente e a construir um futuro mais justo,
pacífico e próspero para todos.